Fala aí, pessoal. Seja mais uma vez. Pera aí, a gente começa ali. Desculpa. Desculpa. Fala aí, moçada. Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso Setcast. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que nos ouve. Isso aí. É uma honra ter vocês aqui conosco. Como vocês podem ver, o nosso Vitão ainda não tá. Licença paternidade, né? Licença paternidade, né? Papai. Tá desinchando a barriguinha dele. Papai de ano. Mas segundo ele aí, se tudo der certo, até semana que vem, ele retorna para as atividades do podcast. Vai estar com certeza com a gente. E hoje a gente tá aqui com o Gui, né? O Guilherme Toto. Toto me lembra daquela a música do África. Sim. Mas enfim, cara, a gente vai falar hoje sobre jiu-jitsu, não é isso, cara? Isso, boa noite, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite, como diz o Murilão, né? Prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho de jiu-jitsu, que é uma coisa que eu adoro. Bacana. E é meu ganha-pão, né, hoje, então Sim. eu vivo disso. A sua paixão que é o seu... sua vida, né? É o meu Legal, hobby que virou profissão e encontrei o meu propósito, né? Legal, cara. Importante. Bom. Mas antes a gente vai falar dos patrocinadores, né, Murilão? Sei, Sassá. A gente começou a botar patrocinador, inclusive se você quiser participar, fica à vontade, cara. A gente tem espaço para você poder divulgar o seu serviço, seu produto, enfim, aquela coisa de sempre, só que no formato Setcast. Um pouquinho mais especial. Exatamente. Então aí um dos nossos patrocinadores é a Ítalo Cabala. O grande Ítalo, é o nosso mentor também, né, cara? Nosso mentor também. Conheço o Ítalo, gente finíssima, abraço, Ítalo. Aluno também fez dele, eu tá vendo, aluno cara? dele Fui aluno também. do Ítalo, grande, cara, vale muito a pena. Cara de conhecimento absurdo, já tô fazendo o jabazão dele aí também. Isso aí. Mas o que é bom tem que ser divulgado mesmo. Então, o Ítalo merece todo o espaço aí pra legal. divulgação. O cara tem conhecimento em gestão de risco, investimento na bolsa de valores. Sistema Snowball, né, cara? Sistema Snowball o sistema que ele criou. Baita. Né? E o legal é que ele não só ensina, tipo, como fazer e acabou, não. Ele explica o porquê que você faz O porquê do sistema. cada né? tipo de situação e tudo mais, enfim. É bem legal, cara. Ele ensina a utilizar as ferramentas mesmo. Exatamente. Legal, cara. E aí, gestão de risco, gerenciamento de risco. Mentoria de desenvolvimento e acompanhamento. Tô com a cordinha aqui. Exatamente. Consultoria financeira. Isso, pega na mãozinha, vai querer abrir uma empresa, então montar um plano de negócio, alguma coisa assim. Ele pega e faz toda essa parte também. Boa. Ele e a equipe dele, né? Bem assessorado, menino. E aí, não só o Ítalo, a gente tem aqui também agradecer o Estúdio 365, O Estúdio né? 365, É o estúdio que é tudo isso aqui que vocês estão vendo. Essa estrutura Aí nós maravilhosa. temos o Brunão lá, que não está sendo filmado, mas está ali com a gente, né? Sempre, Ele é cara, do toda estúdio. Então a gente só tem a agradecer. E nós temos O estúdio aqui, inclusive o 365, você pode, sei lá, ter uma ideia, nem que seja um podcast pessoal, você, sei lá, começou a fazer um podcast porque você quer melhorar o seu autoestima. Eu já vi muito isso acontecer. As pessoas começam como terapia, né? Tem pessoas também com a gente aqui fazendo algo mais profissional e tudo mais, enfim. E tem também O estúdio dá pra alugar, galera? Dá pra alugar, por hora, cara. Por hora, é legal. Bom. E a gente tem também a The Season, que é a minha empresa com a minha amiga italiana. Então a gente faz focaccia, faz como é que é? Sopa, torta, Pizza, enfim, tudo à mão. Só coisa ruim. Só coisa ruim, Só coisa que estraga a dieta. Que domingo é dia de carboidratos, né, mano? Carbs Boa. Day. E a gente faz o Herbert Park lá em Dublin 4. A feira? Todo domingo, O market lá, que legal. O market food, Então começa por volta das 10 da manhã, vai até 3, 4 da tarde. Top, Depende sim. muito do dia, porque tem vezes que a gente pega sold out 2, 3 da tarde e vai embora mais cedo. Legal. A gente nem gosta, né? Vocês que estão ouvindo aí, chega lá na feira. Chega Lá, cedo, hein? Chega cedo. Chega cedo, eu Tudo ouvi fresquinho, cara. vocês no Setcast. Aí o Santiago, opa, tem desconto. Tem desconto, eu vou com as olheiras tudo pronto ali, acordar desde as 3 da manhã, mas tá lá. Agora lá, cara. É isso aí. Isso aí, chega de patrocinador agora, né? Vamos falar do vamos Guilherme, direto ao né? assunto Vamos agora. direto ao assunto. Guilherme, satisfação, mano, uma honra ter você aqui conosco. E a primeira pergunta que eu quero fazer é a de todas, né? Quem é? Quem é o Guilherme, né? Como é que você veio parar na Irlanda? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Beleza, fala Morelão, tudo bem? Santiago, obrigado. Então, cara, o Guilherme
eu sou de Blumenau, Santa Catarina. Eu sempre pratiquei esporte desde muito cedo, desde que eu lembro de mim eu estava praticando esporte. Fiz diversas modalidades na minha vida, então fiz futebol, natação, basquete, atletismo, vôlei, handebol, fiz karatê, enfim, diversas corridas. Sempre adorei muito estar ativo, né, desde que eu era muito novo. Então acabou que eu me encontrei no jiu-jitsu quando eu tinha 21 anos. Foi quando eu comecei a treinar. E foi meio que uma paixão, assim, aos primeiros meses, vamos colocar, né? À primeira vista a gente não entende muito o que está acontecendo. É legal, era uma coisa nova que eu sempre quis fazer. Mas logo no começo da minha jornada no jiu-jitsu já foi uma coisa que me pegou muito, me apaixonou muito. Então, quando eu peguei a minha faixa azul, depois de um ano de treino mais ou menos, que é a primeira graduação dos adultos, eu já coloquei na minha cabeça que era uma coisa que eu queria fazer para minha vida. Eu queria viver do jiu-jitsu e junto com isso eu sempre quis morar fora do país. Certo. Então eu sempre tive essa vontade de sair do Brasil e morar fora. E quis abrir também minha academia de jiu-jitsu em algum momento da minha vida e botei isso na minha cabeça que eu ia fazer. Não tinha um plano certo de quando, não tinha um plano certo de aonde, nem de como eu ia fazer, mas era o meu alvo, era o meu goal, né, onde eu queria chegar. Então tudo que eu fui fazendo ao longo daquele tempo pra frente foi buscando conquistar o que eu queria. Como muitos brasileiros, eu descobri, eu sabia já, na verdade, que os meus antepassados tinham vindo da Itália. Então, assim que foi possível financeiramente também, e estava um pouco mais preparado para isso, eu fui atrás de documentação para fazer e tudo mais. E, enfim, uma história bem longa, mas resumindo ela um pouquinho mais. Saí do Brasil, fui para os Estados Unidos, fiquei 1 ano nos Estados Unidos, trabalhando, para juntar um pouco mais de grana para poder pagar para a cidadania, porque é um processo custoso, né? Ainda mais essa diferença real, euro, hoje está muito maior, mas na época estava na casa dos 3 e pouco, 4, que já era alto para a gente na época. Já desafiava, né? Então eu fiz as contas ali de valor tempo, ia demorar muito, eu falei, vou vender tudo que eu tenho, vou para os Estados Unidos, vou trabalhar, tinha alguns contatos lá. Trabalhei por 1 ano, juntei a grana que eu precisava, fui para a Itália, fiz o meu processo. Depois disso fui para Portugal para começar a levantar a vida de novo, porque, né, tinha vendido carro, moto, cachorro, vendido tudo. Tinha desfeito tudo, vendido tudo que eu tinha para ir atrás desse sonho, que era uma maneira que eu tinha de poder ficar fora do país, né? Então meu primeiro sonho era morar fora do país. Obviamente eu não queria morar ilegal, ficar preso em nenhum lugar. Então todo esse processo que eu fiz foi buscando atingir esse primeiro objetivo, que era a cidadania. A cidadania me permitiria poder morar fora sem ter que passar pelo processo de contratação de trabalho, de estudo de faculdade, que eu já tinha feito faculdade, enfim. E aí depois disso em Portugal passei um tempo e, cara, alguma coisa me chamava na Irlanda desde que eu era mais novo. Eu sempre, quando eu pensei em sair do Brasil, por coincidência, o primeiro lugar que eu pensei em ir foi pra cá, foi pra Dublin. Quando eu tinha 18 anos, eu falei, vou embora. Pra onde eu vou? Vou pra Dublin. Eu nem sabia quando eu tinha 18 o que tinha aqui, cara. Eu também não, mas é porque, cara, eu sempre fui muito curioso, interessado nessa parada de vikings e celtas, enfim. E aí fui dando uma pesquisada, aí tem Finlândia, Noruega e tal, mas, cara, não falo a língua deles. Em inglês eu já tinha uma noção um pouquinho mais básica, mais acessível, mais acessível, já acostumado com filme, música, enfim. E falei, vou pra Irlanda. E aí acabou que eu acabei vindo pra cá mesmo, depois de Portugal, então vim pra cá. E aí cheguei aqui, obviamente, não trabalhando com jiu-jitsu, sem dinheiro pra abrir academia. Cheguei aqui pra fazer a vida de novo, começar a me reestruturar. E arrumei um emprego, enfim, trabalhei em cafeteria por quase 2 anos e meio, que eu tava aqui no começo. Descobri uma outra área que eu gosto muito, que é café, trabalhar com café. Eu adorava ser barista. E fazer café pra galera é uma coisa que eu gostei bastante. É legal mesmo, cara. Eu fiz um todo curso. Todo mundo recebe com alegria, né? Cara, o café, então, isso que é interessante. Assim, restaurante, às vezes o cara vai lá
cara, tenso pra fechar um negócio, ou, meu, tá... Cara, é diferente a vibe de restaurante pra cafeteria. Cafeteria é a hora que o cara fala assim, ó, tá puto na empresa, eu vou sair pra tomar um café. Sim. E aí ele sai e já dá aquela... Aliviado. Saca? Aí você Vai ver gente, troca vai uma ideia com o conversar, cliente, então você percebe que aquele momento você tá melhorando um pouquinho a vida da pessoa. E então, cara, me apaixonei por aquilo ali. E aí bateu pandemia, o café que eu trabalhava fechou. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Agora é a hora que eu consigo me dedicar para abrir o que eu quero abrir, que era a minha academia. Eu já morava fora, né? Morava aqui já fazia alguns anos, então vamos tocar ficha no próximo passo. Antes disso eu já dava aula, eu já de jiu-jitsu, obviamente não na minha academia que eu não tinha, eu dava aula numa outra academia aqui. Inclusive, grande abraço pra galera da JS aqui no centro. Ah, legal. JS é conhecido aqui, né? É aquela na Pardo? Isso, uma academia muito boa. Os professores lá são muito bons, bem legais. Muito bem localizado aqui no centro também. Então, me abriram as portas quando eu vim pra cá. Treinava com eles e dava aula lá também. Depois de um tempo, comecei a dar aula. Até que chegou o momento de eu tocar meu sonho pra frente, né? Então eu já ensinava jiu-jitsu desde o Brasil, desde antes de eu pegar outras graduações. Então eu comecei a puxar uns treinos de jiu-jitsu desde a faixa azul. Eu tinha um horário 2 na semana na minha antiga academia que eu treinava, que eu dava aula. Depois na faixa roxa eu comecei a dar aula em outras academias ao redor da cidade. Isso no Brasil, né? Isso tudo no Brasil. Legal. Então você já veio com essa vocação de ser... Porque como era uma coisa que eu queria muito, eu tinha que me preparar de alguma maneira. Eu não podia chegar na hora de abrir minha academia, cara, eu nunca dei aula com o que eu faço da vida agora, então eu precisava buscar bagagem. Sim. Legal. E que interessante isso que você tá falando, porque, tipo assim, você falou que você conheceu o jiu-jitsu aos 21 anos, né? Com um ano, acho que é um ano mais ou menos. Você já estava com a faixa azul, né? E dali já surgiu sua idade, já surgiu a ideia de você já montar a sua academia? Ou foi uma inspiração de alguém, você pegou do seu mestre? Qual foi a ideia? Cara, não, foi uma coisa que eu gostei muito do jiu-jitsu, de praticar. Eu vi como aquilo fazia bem pra mim, o jiu-jitsu na época. A gente pode até conversar mais um pouco. Mas como aquilo me fez muito bem, foi uma coisa que eu gostava muito, que eu me apaixonei muito, eu queria dividir aquilo com as pessoas. Então eu falei, cara, eu preciso de uma profissão, obviamente. Nunca fui do tipo de pessoa que... Eu não pensava em mim ficando dentro de escritório, por exemplo, sentado trabalhando. Eu sempre fui muito ativo, como eu falei. Sim. Então, cara, eu preciso fazer isso aqui foi o que eu gostei de fazer, eu posso ter isso como uma profissão. E eu botei na cabeça que ia acontecer e eu ia trabalhar até fazer acontecer. Legal. Era uma questão de tempo, né? Na época você já fazia faculdade? Ou Já. Eu fiz praticamente 2 faculdades. Eu fiz publicidade e propaganda. Faltava um semestre para me formar. Eu tranquei a faculdade. Fiquei um ano sabático de não quero mais estudar nunca na vida. Cansei dessa vida. E aí depois entrei em nutrição. Que legal. Fiz nutrição, sou formado em nutrição, sou nutricionista. Legal, que uma coisa vem com a outra. Não atuo como, mas fiz a faculdade. Do esporte, né? Queria seguir uma faculdade do esporte, mas não queria fazer educação física. Certo. Então o que eu encontrei daí na época foi, vou fazer nutrição, trabalhar com atleta. Sim, importante, cara. Que legal. Mas é um negócio da academia, né? Você falou de ter esse sonho e tudo mais, esse objetivo. E você chegou aqui, você viu essa oportunidade, mas de que forma que aconteceu? Então, aí, como eu tava contando, bateu pandemia. Sim. O café fechou, tava em casa, a gente teve que ficar, trancado em casa. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu não tô de férias, né? Agora é o momento que eu tenho para poder me dedicar ao meu sonho, então eu vou organizar tudo que eu preciso organizar para abrir a academia, não com questão de documentação legal, mas com parte de estrutura, de plano de aula, fazendo um plano de negócio, material, plano de negócios, e correndo atrás, e procurando fornecedor. Pô, onde é que eu compro tatame, onde é que eu compro lona, onde que eu faço isso, como é que eu reformo. Sim, qual o nome disso em inglês? Cara, toda essa parte de buscar mesmo o local, onde que eu vou abrir, onde que é legal. Toda essa parte por trás da parte legal, que é massa, né? De estar saindo na mão. Né? Tem a parte chata, que é essencial no negócio.
Sim. Então consegui, nesse tempo de pandemia, organizar tudo, montar toda a estrutura, achei um lugar, reformei o lugar com o tempo. Eu reformei o lugar porque não tinha grana, né? Então assim... Colocou a mão na massa. Botei a mão na massa, então, ou seja, se não fosse... Eu falo assim com todo respeito a pessoas que perderam entes queridos na pandemia, obviamente, mas assim... Se não fosse a pandemia, hoje eu não teria minha academia, por exemplo. Sim. Hoje. Pode ser que eu tivesse ela daqui a uns anos que eu iria ter. Isso é fato. Eu ia conseguir de alguma maneira. Acelerou Mas o processo, esse né? processo de ficar em casa Te ajudou a... me ajudou a poder ter o tempo hábil que eu precisava para focar no meu negócio. Sim. Entendeu? Então, esse tipo de ponto de vista é uma coisa que o jiu-jitsu me trouxe muito e eu busco até hoje. Em tudo que eu faço, eu procuro enxergar um ponto positivo. Sim, E tudo que acontece comigo tem um ponto positivo. Isso que eu ia perguntar, tipo, de que forma que esse mindset do jiu-jitsu te ajudou, né? Na sua vida. Então... Cara, é essencial. Assim, eu sou outra pessoa desde que eu comecei a treinar jiu-jitsu, isso já faz 14 anos atrás. Mas pra melhor, pra pior? Pra melhor, muito melhor. Imagina 14 anos pra pior, devia ser horrível, né? Não, pra melhor, cara. É uma coisa que muda, assim, vira um estilo de vida, sinceramente. Legal. Então, essa parte de... Cara, o jiu-jitsu é uma coisa muito complexa, já vamos entrar nessa área, assim, o jiu-jitsu, ele é uma coisa, cara, maravilhosa, porque ele te ensina coisas que não tem como tu aprender fora do jiu-jitsu. Sim. Tem pessoas que têm mais facilidade para entender, ou a gente fala que tem a cabeça mais boa, outros que são cabeça um pouco mais pessimista, uns que são mais estourados, uns que são muito retraídos, e o jiu-jitsu ele nivela muito. Então, assim, vamos supor que o Santiago é uma pessoa, cara, que é muito explosiva. Meu, qualquer coisa, passou um carro, furou ele já quer descer do carro, dar uma marretada no carro do cara. Ele vai aprender no jiu-jitsu a regular esse temperamento dele. Porque ele vai perceber que cada vez que ele fica explosivo e ele reage com emoção, com raiva, ele acaba se colocando em situações piores do próprio jiu-jitsu. E mesma coisa o Murilo em contrapartida. Se o Murilo, por exemplo, é uma pessoa que ela é muito calma, retraído, fechado, ele vai, aos poucos ele vai criando a autoconfiança necessária para ele começar a soltar um pouco mais. Sim, que ele vai vendo os limites do corpo também, né? Vai entendendo. E também a parte de mindset, que foi como você perguntou, né? Legal. É uma coisa que iguala muito. Então, por exemplo, eu não era brigão quando eu comecei a treinar, mas eu era um pouco mais estourado, assim, não aceitava levar muito desaforo pra casa e logo queria retrucar e tal. E, cara, depois disso, depois que eu comecei a treinar Gil e que eu conheci a arte marcial e que, graças a Deus, tive bons professores na minha vida, me alinhou assim e mudou do jeito que eu vejo as coisas. Legal. Então, isso que eu falei, por exemplo, de enxergar o lado positivo, por exemplo, a gente tá lá, vamos colocar numa luta, a gente tá lutando lá no jiu-jitsu, tá fazendo um treino com o nosso parceiro ou numa competição. E, cara, e tem alguém em cima de você te amassando, tentando te estrangular de qualquer maneira, querendo quebrar o teu braço, não vai quebrar, mas, né, fazendo força pra você desistir. Se eu reagir de qualquer maneira, se eu ficar nervoso e reagir de qualquer maneira, provavelmente eu vou acabar numa situação pior. Ele vai ajustar mais a posição, ele vai pegar mais o meu braço, ou ele vai, em vez do braço, começar a sair para outras partes, e atacar, e cada vez mais eu me afundando, cada vez mais vira tipo uma areia movediça. Interessante. E aí com o tempo de treino você percebe que se você ficar calmo e respirar e pensar, tem uma saída, eu não sei como mas eu vou achar, eu vou tocar uma aqui me defendendo, cara, tem alguma maneira que eu vou encontrar de me livrar desse problema e vou contornar essa situação. E você faz isso tanto no tatame, tantas vezes no tatame, que quando você tem algum problema na vida é só mais alguém tentando te finalizar. Sim. Então é legal. Nada diferente disso, entendeu? Você traz isso do jiu-jitsu para todas as situações da sua vida. O tatame, na verdade, é uma representação da tua vida pequena ali. Você vai ter problemas, você vai ter o teu parceiro de treino ou o teu oponente numa competição tentando te fazer desistir, né? Tentando te estrangular, tirar a vitória de você, tirar a tua vontade de lutar por mais. E se você simplesmente desistir, cara, acabou. Você perdeu, ele ganhou, vida que segue. Mas tem uma maneira sempre de você sair dali. Você tem que encontrar técnicas, posições melhores, ideias, caminhos mais interessantes para você contornar aquele problema. Então, eu costumo falar, até brincando com os meus alunos, que nenhum problema na vida vai ser mais complicado do que um maluco nas tuas costas querendo te estrangular.
Sim, Concordo, né? Entendeu? É só vida em jogo, cara. Então assim, cara, putz, perdi o emprego, tô sem dinheiro, meu carro quebrou, furou o pneu, briguei com a minha mulher, tô doente, cara, tudo isso são problemas, obviamente, a gente não tem que agir como se não existissem problemas, mas se a gente consegue enxergar eles de uma maneira melhor, ficar calmo e tentar entender o que tu pode fazer ali pra você sair daquela situação, a tua vida fica muito mais leve, porque você tira aquela tensão de, meu Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Você fala, não, eu vou fazer alguma coisa, eu só preciso entender o que vem primeiro de cada coisa. Então, aguça a sua calma, a paciência. Muito. Que eu vejo muito hoje em dia, eu mesmo no passado era muito impaciente, eu era muito ansioso nas coisas, e era tudo questão de eu esperar que tudo ia dar certo. Sim. E quando eu fui fazer uma aula contigo, que inclusive, como é que funciona o negócio lá? Você tem aula experimental, né? A gente tem aula experimental. Eu pergunto porque faz 2 anos que eu fui, então não sei se continua. Mas... Ainda continua na aula experimental, né? Então, aproveita. E foi um negócio assim, uma aula sem brincadeira, experimental. Não lembro nem quanto tempo dura. Mas Foi 1 hora. 1 hora. Parecia que tinha sido mais tempo, eu aprendi muita coisa lá naquele pouco período de tempo. E naquela semana, especialmente, eu me sentia mais confiante para fazer as coisas. Eu me sentia mais calmo, mais paciente, realmente. Porque eu via que, assim, não era questão de me desesperar, era questão de entender a situação para depois poder agir, realmente. Tem o ditado, né, que só o tempo resolve, né, de tempo ao tempo, espera que vai dar certo. A gente tem que esperar realmente, mas a gente tem que agir. Sim. Né? Então, também o jiu-jitsu te traz muito isso. Se você só esperar ficar de braços cruzados, você vai ficar de braço cruzado e você vai morrer de velho de braço cruzado, entendeu? Então, a gente espera, porque o tempo resolve as coisas, mas você toma atitudes para isso. Então, por exemplo, naquela aula experimental que tu fez, você teve a atitude de ir lá, sair da sua zona de conforto, fazer uma aula experimental de uma coisa que tu nunca tinha feito. Sim. Né? Se colocar em situações de desconforto, que é o mais importante. Sim. E dali você aprendeu que não adianta se desesperar lá, você teria que agir da forma correta, né? Então, se você se desesperasse, o cara ia pegar teu braço, ia te estrangular, ia te dar uma chave de ombro. Isso numa situação de defesa pessoal não tem regra, né? Não tem o juiz para falar lá, parou que vai machucar. Né? Então, vida real não existe. Ô Gui, mas deixa eu te perguntar. Murilo, eu sou um cara apaixonado por esporte, né? De todos os esportes, né? Eu sempre joguei futebol no Brasil. Aqui eu pratico futebol americano, né? A gente se conheceu lá no time. Jogava com o Murilão mandava bem, dava umas porradas fortes lá em mim. A gente ainda tenta, né? A gente fazia uns drillzinhos bons, né, Murilo? Fazia. Você quebrou da hora lá. Que bom. Eu sempre paciente, eu particularmente não desconfiava que ele lutava jiu-jitsu, né? Ele sempre paciente, de boa. E aí quando eu vi a rede social dele, eu falei, caraca, mano, eu tô com um profissa do meu lado aqui, mó calmo. E é engraçado que a gente jogou aqui junto no futebol americano. Quando eu vim pra Irlanda, eu joguei futebol americano em Portugal. Quando eu morei lá. Nos Estados Unidos também? Você jogou futebol americano? Não joguei. O cara jogou futebol americano. Queria muito, cara, mas eu fui lá com o foco de trabalhar e fazer grana, então eu só perdi tempo não trabalhando, fazendo jiu-jitsu. Treinando lá. Então eu joguei em Portugal, joguei aqui com o Murilo também no Devils. No Rebels. E era engraçado que a gente era de posição oposta, né? Então o Murilo jogava no ataque, eu jogava na defesa. E era totalmente um contra o outro. O Murilo vinha correndo pra cima de mim e eu tinha que bater no Murilo. E a gente se conheceu lá, saindo na mão lá, né, Murilo? O Murilo tentando pular, eu catando as pernas dele no ar. Não, e aí... Na mão, aí subestima a pessoa, você entra na rede social e fala, nossa, graças a Deus ele é calmo. Mas era legal. Mas continua, Murilo, te cortei, desculpa. Então, e aí assim, eu por ser um cara apaixonado por esporte, teve uma fase na minha vida que eu queria viver do esporte. Só que aí fui ficando mais velho, fui reconhecendo que não é tão simples como eu pensava, né? Tanto o lado de ser atleta, quanto também o lado de ser dono de alguma coisa e tal. E aí a pergunta que eu quero te fazer é assim, você conheceu o jiu-jitsu aos 21, com um ano depois você já estava um pouco mais maduro e já estava pensando em ser professor disso aí e tal. Mas a pergunta é, como que você conseguiu enxergar dentro de um esporte que para muitos hoje é lazer, uma profissão e talvez não, e hoje o sustento da sua família, essas coisas, né? Como é que foi isso para você? Cara, como é que
não só como pensamento, mas como você conseguiu agir em cima disso. Falou, se eu quero ser isso, eu tenho que fazer isso. Você viu números também, tipo? Cara, não vi números. Não, eu fui tendo mais contato com números muito mais pra frente, ao longo, assim, da minha jornada já, depois de faixa preta, enfim. Assim, de números de pessoas que treinam jiu-jitsu, porcentagem, quantas competem, essa parte mais a fundo do mercado, muito mais pra frente. Mas, cara, surgiu de uma paixão, surgiu do amor, assim. Eu comecei a treinar, eu vi que aquilo fez bem pra mim, eu falei, cara, é isso aqui. Encontrei meu propósito. E não necessariamente para tu viver do esporte tu tem que ser professor ou tu tem que ser atleta. Certo. Isso é uma visão que eu tinha também quando eu era mais novo e que grande parte das pessoas tem e, cara, não julgo, não tá errada. É a pontinha do iceberg, né? Que todo mundo vê, o professor e o atleta. Ou, por exemplo, do jiu-jitsu, dando como exemplo, se tu quer viver do jiu-jitsu, ou você tem que ser atleta, campeão mundial, que você ganha patrocínio, porque o jiu-jitsu não é um esporte, vamos falar assim, ele é hoje mais profissional, mas o jiu-jitsu, ele praticamente, ele não te paga salário, são pouquíssimos atletas que recebem um salário para treinar em alguma equipe, muito poucos. A maior parte da grana que vem do jiu-jitsu são de competições que pagam em dinheiro, que também são muito poucas. Hoje em dia, nos últimos 5 anos, tem crescido, assim, bastante. Mas ainda são, cara, 1% das competições, nem isso, se duvidar, que tem algum prêmio em dinheiro, mas basicamente de patrocínio e seminário. Então, assim, para mim receber patrocínio, eu tenho que ser um atleta de destaque. Certo. Para mim dar seminário para pessoas, eu tenho que ser um atleta de destaque. Então, basicamente, para mim ser bom de jiu-jitsu e viver do jiu-jitsu como atleta, tem que ser campeão. E tem que estar campeão. Eu não posso ser campeão e parei de treinar. Eu preciso estar campeão por um bom tempo, fazer o meu nome, assim eu vou ter um patrocínio e eu vou ter um salário. Ou você tem que ser dono de academia, né? Professor, dono de academia, montar a tua estrutura, ter o teu business. Vender os seus produtos, né? Vender os seus produtos, ter os seus alunos, e enfim. Assim você vive do jiu-jitsu. Mas tem muitas outras coisas correlacionadas com o jiu-jitsu, por exemplo. Tem o rapaz que tem a marca de roupa, tem o outro que tem a marca de kimono, aí tem o rapaz que faz eventos, aí tem o rapaz que desenvolve aplicativo para academias de jiu-jitsu. Tatame. E tem o rapaz que vende tatame. Então, assim, tem diversas maneiras de você viver do jiu-jitsu e para o jiu-jitsu. Que legal, né? Não tinha ideia. Assim como de qualquer outro esporte. Se você quer viver do futebol, não necessariamente você precisa ser um atleta ou técnico. Você pode ser o agenciador dos caras, né? Você pode criar, cara, uma coisa muito nova que a gente não sabe ainda que exista e você conseguir viver daquilo ali junto dentro do esporte, né? Mas eu queria ser professor. Eu nunca tive a intenção de ser um grande competidor. Nunca foi o meu plano. Nunca treinei para isso também. Eu gosto muito de competir. Compito até hoje. Sempre que eu posso eu vou para competições. Mas porque eu gosto de estar lá competindo, de me testar. E do ambiente, da adrenalina da competição. Mas eu entendo que se eu quiser ser um competidor de ponta, eu preciso me dedicar muito mais como atleta, como treino e tudo isso. Então, assim, voltando à pergunta que você me fez, foi paixão, eu botei na minha cabeça, eu gostava daquilo, eu sentia que aquilo era pra mim, que eu queria fazer aquilo da minha vida. Obviamente, a gente precisa de um trabalho, né? Então, enquanto eu não tinha a possibilidade de viver do jiu-jitsu, eu trabalhava e vivia de outras maneiras, mas sempre treinando, sempre me dedicando, estudando sobre o jiu-jitsu e buscando me aprofundar na arte marcial e na filosofia dela, até que, cara, as coisas vão se encaixando. Eu acho que tudo que a gente põe dentro da nossa cabeça, se a gente acredita mesmo com vontade e a gente não espera, né? Eu tava esperando o tempo passar, mas eu estava agindo, me preparando para quando surgisse a oportunidade. Então a oportunidade surgiu quando chegou a pandemia, de eu começar a me movimentar para abrir, mas eu estava pronto. Legal, então desde daquele dia que eu falei para mim mesmo, não, eu vou viver do jiu-jitsu. Até o dia que eu falei, agora eu vou começar a viver do jiu-jitsu, teve um gap de alguns anos, ali de 12 anos. Onde você se preparou. Onde eu tava me preparando, eu tava treinando, eu tava estudando, eu tava trabalhando, eu tava correndo atrás da minha cidadania, eu tava vendendo minhas coisas para mudar de país, porque eu queria uma vida melhor para mim. E não só isso, né? Mudando o ponto de vista, adquirindo conhecimento em diversas áreas. Exatamente. Então acho que indiferente da área que você esteja,
Se você encontrou alguma coisa que você gosta e que é possível você sobreviver daquilo, cara, e acredita e vai pra frente. É possível, Mete cara. bala, é possível. Eu vejo eu mesmo como exemplo, porque essa coisa da The Season, eu comecei plantando comida por plantar, sabe? Pra ver como que era e tal. Teve a oportunidade de ter um espaço de terra pra realmente começar isso. E depois de uns meses eu olhei aquele resultado, colheita e tudo mais, e o gosto. Eu falei, cara, isso aqui é incrível, é demais. E, tipo, eu quase não fiz esse trabalho, né? O trabalho foi o quê? Montar a estrutura e cuidar, mas a natureza faz o resto. E aí você começa a ver potencial naquilo e realmente muito rápido. Você começa a imaginar, tá, pô, se eu vivesse disso e se eu começasse a trabalhar com isso, é muito legal, cara. Eu aprendi muita coisa em outras áreas, né? Sim. É bem interessante. Eu acredito muito que o fator sucesso, assim, o sucesso é muito amplo, mas vamos colocar, né, como amplo no geral. O fator sucesso, ele é uma combinação entre conhecimento e ação. Você precisa estar preparado, e você precisa agir para fazer aquilo acontecer, né? Se eu não tivesse preparado quando surgiu a oportunidade tinha passado. Talvez eu encontrasse ela lá na frente, mas poderia ser tarde demais, né? Então eu acho que se você está preparado para algo que você quer muito, quando surgir a oportunidade, aquilo vai passar na sua frente, você vai agarrar, né? Eu não lembro quem falou essa frase, mas o sucesso, a oportunidade bate a porta daqueles que estão preparados, né? Então assim, ela vai bater e ela vai embora. Se você não agarrar ela foi. Então, graças a Deus e toda a minha dedicação, eu estava preparado. Tudo certo. Para quando bateu essa oportunidade, eu toquei ficha. Hoje, graças a Deus também, tá tudo bem, a academia tá crescendo, a gente já tá 2 anos aberto, com basicamente 80 alunos, entre crianças e adultos. Então, isso várias aulas no dia, várias aulas no dia. E legal que é bem diversificado, né? Então você tem criança, tem adulto, tem mulher, tem homem, isso que é legal. Tem menino, menina. E falando nessa academia, você tem alunos que são competidores, assim, que tentam dentro dessa área de atleta e tal? Ou não? Não. Que tem esse intuito de se tornar competidor mesmo, ganhar campeonato mundial e viver de competição, não temos, mas temos vários atletas competidores. Ah, tá. Que estão sempre competindo também, que treinam, se dedicam e gostam dessa parte de competição. Legal. Que não é todo mundo. Basicamente, 3% das pessoas que treinam jiu-jitsu são competidores. Então é uma porcentagem muito pequenininha, né? 97% das pessoas que treinam jiu-jitsu não competem. Legal. Então essa parte de competição é a pontinha do iceberg. Normalmente é a parte que a gente vê, né? Que a gente vê, né? Infelizmente. Então, às vezes tem muita gente que evita até começar a treinar jiu-jitsu porque fala, mas eu não gosto de competir. Não precisa competir. O jiu-jitsu, ele é para todo mundo. É para homem, é para mulher, é para jovem, é para velho. Legal. É para homossexual, é para hétero, é para bi, é para negro, não interessa quem. Não interessa, no tatame todo mundo é igual. E o legal também que você falou que as nacionalidades que você tem lá, não é só brasileiro que tem, né? Não. É isso que é legal também, cara. Então você aprende, né, a lidar com todo mundo. Dublin é muito diversificada, né? Tem muita nacionalidade diferente aqui, então isso faz que a gente tenha uma comunidade bem legal. Na academia a gente tem bastante nacionalidades. Tem alguns brasileiros que treinam lá comigo, mas a grande maioria não é. São de diferentes nacionalidades. Então tem irlandês, tem polonês, tem mexicano, tem americano, tem da Moldova, tive da Austrália já. Enfim, do mundo todo. Tive da Nigéria treinando comigo. Legal, cara. É bem legal. A gente aprende várias culturas diferentes e a gente acaba levando um pouquinho da nossa cultura brasileira para eles também, né? Sim. Porque, querendo ou não, é jiu-jitsu brasileiro, né? O jiu-jitsu que nasceu com os irmãos Gracie, né? Na verdade, aí é uma história bem grande que tem algumas controvérsias aí, tem diferentes caminhos que pessoas acreditam que pode ter nascido o jiu-jitsu. Alguns falam que nasceu na Índia, alguns falam que nasceu na China. Mas o jiu-jitsu não nasceu no Brasil. A história que eu conheço e que eu estudei, que fui mais a fundo, o jiu-jitsu é a arte japonesa que os samurais treinavam. Né? Então, antigamente existiam samurais e eles treinavam a arte de defesa deles, a arte de guerra deles, né? Uma arte marcial. Mas o jiu-jitsu daquela época englobava muitas coisas. Então ele tinha
a parte de espadas, ele tinha a parte de adaga, ele tinha a parte de bastão, ele tinha a parte de mãos livres, que era a parte, né, de luta mais agarrada. Ele englobava tudo, o jiu-jitsu. Passou um tempo, o jiu-jitsu, o Japão entrou naquela onda de declínio dos samurais, aquela era toda de abertura de portos para os Estados Unidos, enfim, tudo mais. E aí teve um japonês, professor muito, muito inteligente, que o nome dele era Jigoro Kano. Ele pegou alguns pontos do jiu-jitsu, tentando resumir bastante essa história. Ele pegou alguns pontos principais do jiu-jitsu dos samurais, tirou toda a parte de armas, pegou só a parte de luta agarrada, né, de grappling, e ele identificou que isso ele podia usar para desenvolvimento de caráter, para desenvolvimento humano. Que legal, para melhorar as pessoas. Legal. E aí isso se transformou no judô, que é o judô que a gente conhece hoje. Né? Um aluno do Jigoro Kano, ele foi para o Brasil, acabou parando no Brasil, e ele ensinou o Carlos e o Hélio Gracie, que eram filhos do Gastão, que foi um homem que ajudou esse japonês quando ele chegou no Brasil lá. Então, em troca, vamos colocar assim, né, não como favor, mas como uma boa troca de bondade, ele ensinou o Carlos e o Hélio, que são os grandes criadores do jiu-jitsu brasileiro. Brasileiro que a gente conhece. Obviamente foi se modificando um pouco, né? Então, basicamente, assim, o judô e o jiu-jitsu, eles são irmãos da mesma mãe, vamos colocar assim. Eles são a mesma coisa, só que focados em áreas diferentes. Hoje o judô, ele, como a gente conhece, né, o esporte olímpico, ele trabalha muito a parte de queda. Então, grande parte do judô ele se desenvolve em pé, com regras um pouquinho diferentes do que do jiu-jitsu, obviamente. E o jiu-jitsu, grande parte do jiu-jitsu ele se desenvolve no chão. Então, eles se complementam muito bem. Entendi. E aí, o que te fez apaixonar primeiro dentro do jiu-jitsu? A mentalidade ou o agarra mesmo? Cara, o agarra é da hora. Mas assim, a mentalidade a gente vai adquirindo com o tempo. Né? A mentalidade você não consegue pegar ela logo de começo. Porque é uma coisa que precisa fazer sentido pra você. Então, eu falando aqui parece tudo muito legal, mas tu só realmente vai fazer sentido pra você quando você for lá treinar e falar, o Gui falou que era assim mesmo. Sim. Entendi. Desculpa. Então, eu gostei muito por conta da situação de defesa pessoal. O jiu-jitsu ele é uma arte marcial de defesa pessoal. Sim. Então, essa parte de eu aprender a me defender realmente e me pareceu, a primeiro ponto, uma arte marcial efetiva de defesa pessoal. Já tinha feito outras lutas, achava muito interessante, muito legal, mas nenhuma tinha me prendido como jiu-jitsu. E aí a mentalidade você vai aprendendo com o tempo. Então, o jiu-jitsu ele foi criado para que os mais fracos podem ainda ter chance real de defesa contra o mais forte. Sim. Então, por exemplo, a minha esposa treina jiu-jitsu. Ela pesa 60 quilos e eu peso 100. Obviamente, vamos supor que eu não tenho conhecimento nenhum de jiu-jitsu ou que eu tenho um pouco de conhecimento, enfim. E ela já tem um conhecimento aprimorado disso, ela sabe se defender. Eu atacando ela, se a gente for medir força, obviamente eu vou ganhar. Eu sou muito mais forte, eu sou muito mais pesado do que ela. Mas o jiu-jitsu ele funciona contra essa parte do peso. Então, usando alavancas, usando torções, usando desequilíbrio e manuseio do peso do teu corpo, você consegue criar ângulos favoráveis a escapar de determinadas situações. Inteligência. Então, exatamente. Legal, cara. Então, por exemplo, o jiu-jitsu ele foi muito espalhado, me fugiu a palavra no português agora. Foi muito... Difundido, muito obrigado. Foi muito difundido no Brasil através de desafios. Então, o Carlos, o Hélio e outros irmãos e alunos deles, que normalmente eram mais leves, tinham ali 60, 70 quilos, lutavam com pessoas de 100, 120 quilos, boxeadores, wrestlers, judocas. E eles ganhavam as lutas, eram lutas sem tempo, obviamente não era luta de jiu-jitsu, era luta de vale tudo na época, né? Então valia soco, valia chute, valia pisão na cabeça, valia tudo. Mas eles ganhavam utilizando o jiu-jitsu, então eles conseguiam, mesmo com essa diferença gigante, gritante de peso, eles conseguiam mostrar que se defenderam.
Então, e até o próprio, interessante, o próprio UFC, ele foi criado por um membro da família Gracie, que é o Rorion, com o intuito de difundir o jiu-jitsu nos Estados Unidos. Ah, interessante, cara. Porque se vocês forem olhar o primeiro UFC, foi um brasileiro que ganhou o Royce Gracie. Ele lutou de kimono e faixa preta, kimono branco e faixa preta, e ele lutava, era sem limite de peso, não tinha categorias como tem hoje. Então ele lutou com um cara de 120 quilos, com um cara de 90 quilos, e ele ganhava utilizando o jiu-jitsu sempre. Você falando isso aí, rapidão, sabe? Você falando isso aí, é porque eu participei de uma aula experimental de jiu-jitsu, mas no Brasil, muitos anos atrás. E aí a gente, sei lá, a gente tava numa roda pós-treino e aí eu entrei nesse dilema, né? O cara é maior do que eu, mais pesado e tal. Aí um dos alunos falou, mano, assiste aquela luta do Bob Sapp. Bob Sapp Minotauro. Aí você vai ver o que é o jiu-jitsu, o que peso e tamanho não tem nada a ver. Aí quem nunca viu a luta, Bob Sapp cara do e céu, Minotauro. que luta. O Minotauro aguentou muita porrada, o mano. O Minotauro não é leve, ele é pesado. O Minotauro devia ter na época 90 quilos, 100 quilos, eu acho. Mas o Bob Sapp acho que tinha 160, é um monstro gigantesco. E no final, pegou o braço do grandão. Armlock, acabou. Pô, falando nisso, cara, pra galera que tá assistindo, qual que é a importância real de você treinar jiu-jitsu? Tipo, a necessidade real. Porque o que eu vejo hoje no cenário atual é, você não tem tanta polícia na rua, um dependendo do outro para poder se proteger, digamos assim. Então eu vejo assim, um espaço que, né, precisa ser preenchido, que é a sua própria defesa. Cara, o jiu-jitsu ele age em muitas áreas na tua vida. Ele age no mindset, como a gente estava conversando aqui. Então, do mindset, a principal coisa é você ter autoconfiança suficiente para se impor. Né? Então, por exemplo, é diferente você andar na rua fechado com a cabeça baixa assim com medo e você andar na rua com o peito aberto olhando para cima, né? Um agressor normalmente ele vai procurar vítimas fracas. Agressores são pessoas covardes, né? Especialmente para mulheres. Sim. Eles procuram alvos fáceis, eles não querem ter trabalho, eles querem a pessoa que tá fácil. Então eles vão procurar o homem que tá na rua andando com medo, com uma mãozinha no bolso, olhando no celular, com o ombro curvado. Eles vão procurar a mulher também que tá retraída porque tá com medo de andar de noite na rua. Então a primeira coisa é o mindset, é a tua autoconfiança. O jiu-jitsu dá uma autoconfiança inacreditável para você. Você vai chegar em qualquer lugar, você vai chegar em qualquer reunião de trabalho, você vai andar na rua em qualquer lugar e você vai estar confiante que você sabe se defender. Obviamente eu não sou louco de entrar, por exemplo, subir um morro que eu sei que tem muito traficante cheio armado, não vou querer andar lá em cima. É um pouco de esperteza também. Sim. Mas eu tô andando na rua, eu não preciso ter medo de andar na rua, né? Você vai ter autoconfiança, você vai estar alerta, então você identifica problemas muito mais rápido. Eu tô andando na rua aqui, eu já tô vendo um grupo de adolescente lá na frente causando, eu não vou aqui. Eu atravesso a rua e vou pro outro lado. Não é porque eu sei lutar aqui, quer dizer que eu preciso lutar. Você não vai caçar problema. Eu não preciso, entendeu? Então, assim, você saber lutar não quer dizer que você é o valentão e você manda bem e você bate todo mundo. Senão você é o agressor covarde que... Exatamente, eu tô procurando briga, eu não quero, eu posso evitar. A gente treina pra não brigar. Eu treino jiu-jitsu pra não precisar lutar jiu-jitsu. Então eu tenho autoconfiança, eu tenho conhecimento, eu tenho o poder de saber me defender, mas eu não preciso usar ele. Tipo um seguro de carro. A gente vai usar, exato. Então a gente atravessa a rua e vai pro outro lado. Na tua vida, se tu não treina jiu-jitsu, se tu é um homem de negócios, se tu é uma mulher de negócios, se você trabalha em qualquer outra área, isso te traz uma autoconfiança para você conseguir lidar com as pessoas melhor. Então você consegue olhar no olho da pessoa e falar com ela, eu consigo olhar no olho da outra pessoa, você consegue impor suas ideias muito mais fácil, porque você tem autoconfiança de falar. Você não precisa mais se retrair e ficar com medo, né? Legal, cara. Na parte física, ela te trabalha, obviamente, coordenação motora, reflexo, noção espacial, equilíbrio, força, né? Então você desenvolve o seu corpo de uma maneira que você vai estar mais preparado para luta ou para fuga, que são os dois reflexos instintivos que a gente tem. Se você precisar lutar, você vai estar pronto para lutar. Se você precisar fugir, você vai ter perna para fugir, né? E cara, na parte de segurança, você tá seguro com você mesmo, né? Você saber que se alguém te atacar, você sabe pelo menos se defender. Você não, a história de não vender barato, né? Se alguém quiser me atacar, vai ser caro.
Não tô falando que eu vou conseguir me defender de uma pessoa armada, com a arma na minha cabeça, com a faca no meu pescoço. Mas eu vou estar preparado para identificar situações para não chegar lá, primeiramente, para evitar aquela situação. E se caso acontecer e eu identificar que aquela ou é a minha vida ou é a vida de alguém, se eu não fizer nada eu morro, e se eu fizer alguma coisa talvez eu escape, eu vou ficar calmo e tentar identificar a melhor maneira de eu agir. Legal. Então eu acho que é essencial a gente ter a paz da gente poder andar na rua confortável. Sim. Né? Aqui na Irlanda a gente tem o problema que a Garda infelizmente é muito leve, vamos colocar dentro da situação, né? Pra não falar mal, Tem toda né? a questão dos direitos humanos e as leis europeias, é muito complexo, são culturais, cara. é difícil. Eu não gosto de falar mal porque assim, eles fazem o trabalho deles que eles podem fazer. Né? Não é falta de vontade. Eles não podem sair pegando arma e... A gente conversando com alguns policiais da Garda, a gente percebe que eles têm vontade de fazer mais, mas são leis. Tem que ter muita burocracia por trás. Burocrático, né? Contrapartida no Brasil, a galera sai dando tapa na cara dos outros a rodo, né? A polícia. Mas também tem muitos amigos policiais e, cara, eu queria ser policial, inclusive. Então eu respeito muito a instituição da polícia, mas assim, a gente acho que não pode deixar a segurança na mão dos outros. Sim. Né? Nada na mão dos outros, né? Porque até a agressão às vezes não vem da rua, né? Vem de casa, né? Você tá com seu marido, você tá com a sua esposa, você tá com um tio, tá com alguém que tá bêbado em casa, tá drogado, e a pessoa surta e você vai fazer o quê? Não. Entende? Então, eu acho que você ter a sensação de segurança, aquilo muda no geral toda a sua vida, de segurança física, que você sabe se defender, de segurança para você poder falar com as pessoas, de segurança para você poder contrapor uma ideia, falar, olha, eu acho que não concordo por conta disso, essa é a minha opinião, se você não concorda, tudo bem, mas vamos debater, né? Então o jiu-jitsu ele só traz benefícios. Que legal. Cara, então faz se permitir, né? Faz um convite pra galera que tá assistindo. E se puder, alguma condição especial, o que você tem aí pra gente? O Setcast, né? Então, galera, queria convidar todos vocês para conhecer a nossa academia, a Aurum Brazilian Jiu-Jitsu Dublin. Nós somos uma equipe, nossa matriz é no Brasil, mas nós temos algumas filiais ao redor do Brasil e também agora fora, aqui em Dublin. Então, sigam o nosso Instagram, AurumBJJ Dublin, manda uma mensagem lá pra gente. E eu lançar uma promoção zona então pra gente aqui, tá? Vai ser o seguinte, ó, obviamente aula experimental gratuita, não precisa pagar nada, a gente presta o kimono, tá? Vem fazer uma aula com a gente, se não gostar, tudo bem, duvido que não goste. Eu gostei, eu não fui ainda porque... Ele tá preso na aula experimental até hoje, né? Por isso que não sejam como o Santiago, não sai da aula experimental, não demora 2 anos. Mas assim, ó, então, vamos colocar aqui, ó, pelos próximos 2 meses, quem fizer aula experimental com a gente, decidir começar a treinar com a gente vai dar 30% de desconto pelos 2 primeiros meses, tá? Então, fechando a mensalidade, fechando o treino com a gente, pelos primeiros 2 meses, a gente dá 30% de desconto mais a aula experimental grátis. Legal. A gente vai colocar também a data de validade da promoção na descrição do vídeo, então para você saber quando que vai. Tudo certinho. Fechou. Hoje é 6 de março. Eu já de amanhã, né? Eu ia contar a partir do dia 15, para dar meio mês. Então fechou. Dia 15 de março, 15 de abril, 15 de maio. Boa, tá resolvido. Até o dia 15 de maio, fechando com a gente, 30% de desconto na mensalidade. Legal, cara. Maravilha. Beleza? Pode continuar. Não, eu ia falar, antes você tinha perguntado também, Santiago, sobre que era para todo mundo, né? Sim, e eu acabei comentando que a minha esposa treina. É realmente para todo mundo, tá? Então, assim, não tem muito novo, não tem muito velho. Eu tenho um aluno de 3 anos e meio, criancinha, treinando com a gente. E eu tenho um aluno que começou a treinar com 50. Isso que é legal, 50 anos de idade começou a treinar. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde. Eu tenho um amigo no Brasil que ele começou a treinar, se eu não me engano, com 57. E ano passado ele pegou a faixa preta. 10 anos depois. Top. Caramba, e falando da sua esposa assim, muito legal, né? Da hora de ver. O jiu-jitsu, ele chegou na sua vida antes de você conhecer ela, né? Sim. Como é que você conseguiu trazer ela pra dentro do jiu-jitsu? Cara, ameacei, né? Não, brincando. Isso é o armlock. Não.
Cara, eu acho que ela percebeu como isso era importante pra mim, o jiu-jitsu era importante e quando a gente se conheceu e a gente foi morar junto, eu comecei a dar umas aulas particulares pra ela, com o intuito não dela treinar jiu-jitsu. Obviamente, eu quero que todo mundo treine jiu-jitsu, não precisa ser na minha academia. Obviamente, se for na academia, eu fico muito mais feliz. Mas eu gostaria mesmo de verdade que todas as pessoas, principalmente as mulheres, treinassem jiu-jitsu. Sim. Porque eu acho que é essencial para a vida da pessoa. Então eu comecei a dar aula particular para ela do jiu-jitsu e mostrando umas situações de defesa pessoal. E ela foi identificando que, isso é legal, olha, dá pra fugir disso e tudo mais. Entendi. Então, aos poucos, ela foi criando um gosto, assim. E aí, quando a gente abriu a academia, ela começou a treinar comigo. Treinou um bom tempo, aí ela engravidou, parou de treinar, teve o bebê e aí agora voltou novamente. Entendi. Então tem uma jornada grande na frente ainda aí, mas tá indo super bem. E aí, ela, dentro da sua casa, né? Óbvio, sua esposa e tal. Você pôde ver. Óbvio que você pôde, mas eu queria que você explicasse, assim, a mudança dela. Sim. Não digo só do corpo, né? Porque o trabalho físico, ele muda, mas eu digo mais... Isso. Cara, ela é uma mulher que tem uma cabeça muito boa. Mas a parte de ficar desesperado quando acontece algum problema era um ponto a melhorar dela. Como acho que é de todos nós. A gente fica desesperado e, tem que fazer alguma coisa. Pelo amor de Deus, quem que vai... E começa a dar aquele suador e aquele treme, você não consegue pensar. Né? Então, cara, foi uma coisa que ela tá desenvolvendo, mas já tá muito melhor. Então, hoje em dia, se acontece alguma coisa, ela já consegue dar um passo atrás, dar uma inspirada, falar... Acho que dá pra fazer assim, né? Eu falei, sim. Tá tudo certo, tá tudo bem. Aí o professor ficou orgulhoso, né? Muito bem. Muito bom. Bacana. Temos 2 minutos, quero mostrar uma coisa pra vocês. Tem, mas eu queria fazer uma pergunta antes, então, de você entrar. Quero. Porque Deixa o menino faz pergunta a noite toda. Pode perguntar, estamos aqui pra isso. Porque assim, ô Gui, a visão do Setcast, ela é uma visão onde nós queremos abranger todas as áreas, não só uma área específica, mas esporte, enfim, todas as áreas, né? E aí, digamos assim, tem uma pessoa que tá do outro lado da câmera, também luta jiu-jitsu, quer montar sua academia na Irlanda, na Europa, né? Só que não conhece o processo. Aí eu queria que você só contasse pra gente qual foi o processo, assim, dentro na pandemia, como foi o processo meio que burocrático para você legalizar a sua academia, ter todas essas coisas. Como é que foi isso? Onde é que você teve que ir? Porque aí quem tá ouvindo também, entendeu? Cara, assim, é muito mais fácil abrir uma academia aqui do que no Brasil, burocraticamente. No Brasil tem bastante etapas que tu tem que passar assim no processo, né? Então aqui tem algumas maneiras diferentes de você fazer, obviamente depende de quanto você vai investir, depende qual é o seu objetivo a curto e longo prazo. A primeira coisa que eu indico da galera fazer é procurar alguém que conhece de como abrir academia. Então, não é a academia em si, mas abrir um negócio. Um consultor. Então, um consultor aqui mesmo do local, um contador daqui, alguém que possa te ajudar a pegar a documentação necessária, porque cada caso é um caso diferente, né? Eu tive uma pessoa que me ajudou muito, então, o meu contador Diogo, ele cuidou bastante dessa parte de documentação, não precisa de alvará aqui, é diferente, mas precisa ter, né, a regulamentação do nome. Então, por exemplo, hoje a academia não é uma empresa. Eu não sou uma empresa, eu sou como se fosse um MEI do Brasil, um microempresário, né? Autônomo. Sole trader? Não. Eu sou sole trader, legal. Então, por exemplo, eu sou sole trader que eu tenho um local onde eu presto meu serviço, né? E em algum momento a gente vai transformar isso como sendo uma empresa, né, limitada. Sim, tem que valer a pena. Exatamente, tem parte de taxa. Então, assim, é uma parte muito complexa, mas eu indico, primeiramente, quem quiser falar com o Diogo, A gente deixou o arroba dele. Ele é brasileiro? O Diogo faixa preta, treina comigo. Mas ele trabalha de contador aqui? Ele trabalha de contador aqui. Já é uma boa indicação. Ele é contador aqui. Que legal. Ele trabalhava no escritório por um bom tempo, ele saiu e abriu agora o escritório dele. Ele tá com os clientes dele, inclusive bastante clientes conhecidos aqui de Dublin.
Então Legal, vale bem a pena falar com o Diogão, depois a gente deixa o arroba dele no... Fala pra ele, ô Diogo, falei de você, assiste lá. Aí é mais um viu pra gente. Diogão, para de me bater, Diogo. Diogo faixa preta, manda bem. E então, assim, procurar alguém que conheça mesmo uma indicação do que precisa fazer. Tem algumas documentações que tu precisa correr atrás, mas são coisas muito mais simples do que era no Brasil. Precisa de insurance, né, que é o seguro. Precisa do CRO, o registro, que é para o nome da empresa, uma conta bancária, enfim. Contador. Contador, como tu é sole trader, tu não precisa, mas é bom ter para fazer o táxi. Sim, e é bom ter, mais. qualquer coisa que você errar lá pode dar problema. Então assim, para não se incomodar, meu, é negócio. Demorado? Tipo assim, do dia 1 até... Não, é rápido, é tranquilo, assim. Acho que a reforma é mais demorada, né? Falei. Nossa, a reforma foi um saco. Tá certo. Fui eu lá pintando aquelas paredes, mas graças a Deus era o meu sonho, então eu tava lá com o maior prazer, cara. Alguém tinha que pintar, né? Falei. Melhor eu do que eu pagar alguém, né? Eu não tinha dinheiro. Da hora, cara. Cara, eu gostei, cara. Você gostou do bate-papo? Quero mostrar só Tem mais alguma... Não, quero mostrar só um detalhezinho aqui, ó. Uma coisinha de defesa pessoal que eu faço com a galera quando... Assim, quando a gente vai em churrasco, que a galera sabe que eu sou professor de jiu-jitsu. Tá tirado aqui do Assim. Ai, mas que legal jiu-jitsu e tal, não sei o que, mas meu, dá pra treinar e o que faz jiu-jitsu e tal? Aí eu falo assim, primeira coisa, eu falo, ó, Santiago, dá teu pulso aqui. Não, é tranquilo. Não, é tranquilo, eu já fiz com o Santiago, o Santiago conhece. Ó, vamos supor que eu sou um agressor tentando arrastar o Santiago, puxar ele pra algum lugar, tá? Então eu segurei no pulso aqui do Santiago, vou até pegar a contramão, ó. Segurei aqui no pulso do Santiago, tá? E, cara, vamos supor que eu sou muito grande, Santiago é menor que eu. Santiago, tira o braço aí. Pode puxar mais, puxa mais com vontade. Puxa. Mentira. O Santiago não vai sair. O Santiago O espaço do meu braço, dos meus dedos, fecha ao redor do pulso dele e a mão é maior. Não tem como a mão dele sair, a não ser que eu abra meus dedos, né? Então isso é uma coisa que acontece muito fácil em balada, ou quando a mulherada tá voltando para casa depois do treino da academia, né? Andando numa rua escura. Então a mulherada vai começar a querer puxar, puxa, não vai sair. Eu vou arrastar, eu sou muito mais pesado do que ela, do que o Santiago no caso, eu vou arrastar por onde eu quiser. Posso soltar. Agora é o seguinte, tem uma dica que a gente fala, que é assim, ó, a corrente sempre estoura no elo mais fraco, né? O ditado, corrente sempre arrebenta no elo mais fraco. O elo mais fraco da minha pegada é onde junta meus dedos. Certo. Então, ao invés do Santiago querer sair por aqui, o Santiago vai fazer força saindo pelo elo mais fraco. O que eu vou falar pra ele, Santiago? Leva o seu dedão lá para aquele teu ombro, ó. Isso aqui? É isso. Dobra o seu braço e puxa o seu dedão pra lá. Puxa. Deixa Tá aí, ó, de novo, vou segurar forte. Botar até o microfone aqui pra escutar o barulho, ó. Aí. Saiu. Funciona, gente. Agora você consegue se livrar, hein? Nossa. Eu vou poder voltar. Então, assim, é só um detalhezinho assim. Legal. De que às vezes a força não é o que vai fazer a diferença, mas a técnica vai fazer a diferença, né? No jiu-jitsu a gente fala muito isso, rapidão pra gente fechar também, que a força não importa, o tamanho não importa, o que importa é a técnica. Isso é verdade. Quando um dos dois não sabe jiu-jitsu, né? Então, por exemplo, se os dois tiverem o mesmo nível de jiu-jitsu, vamos supor um campeonato mundial, uma final de um campeonato mundial de jiu-jitsu, os dois atletas são muito bons, eles sabem muito jiu-jitsu. Obviamente, se a técnica for igual, a força e o peso faz um pouco de diferença. Mas se a pessoa sabe jiu-jitsu e o agressor não tem conhecimento, até porque se ele tem conhecimento, ele não vai ser um agressor, na maioria dos casos, né? Uma pessoa que já é um pouco mais centrada. Então, essa pessoa com menos força e menos peso consegue escapar fazendo técnicas simples de ponto fraco, de torção de braço, né? É muito fácil aqui eu pegar o braço do Santiago e fazer isso aqui, ó. O pulso dele já tá sob pressão. Se eu quiser empurrar o Santiago na parede, ele vai para trás. Se eu quiser puxar ele para cá... Easy peasy. Porque é um ponto fraco do corpo, o pulso. Entendi. Tá? Tem os pescoços, virilha, enfim, todos os outros que a gente pode fazer striking, né? Bater, que engloba a parte de jiu-jitsu self-defense. Tem alguns golpes traumáticos, mas no jiu-jitsu esportivo não tem. Mas a parte de torções, estrangulamentos, a gente sempre visa gastar o mínimo de energia possível para eliminar e neutralizar o oponente. A aula experimental que eu fiz foi um negócio interessante, porque você aprende meio
A esquiva se, de alguém se defender, né? Quando vem você alguém tá com no a chão. garrafa quebrada pra cima de você, ou então tá no chão aí pra sair, Você se defender, levantar. quebrar um bracinho e sair correndo, aquelas coisas. Você acredita que o que o jiu-jitsu te ensinou quanto mentalidade ajudou a você não só viver disso, mas começar a ganhar dinheiro disso fora do jiu-jitsu? Ah, com certeza, cara. Eu Com digo certeza. assim, hoje, por exemplo, quando você tá lá dando aula ou quando você tá lá treinando, você é uma pessoa que você tá lá, entendeu? Mas fora disso, o jiu-jitsu passa a ser, muda de externo para interno, né? Sim. Passa a ser dentro de você. E aí, isso que o jiu-jitsu te ensinou internamente ajudou a ganhar dinheiro, a mudar a sua forma de ver a vida. Cara, ganhar dinheiro é uma consequência, eu acredito, mas a viver, sim. A bater meta, essas coisas. É, como aquela história do mindset que a gente tava falando, né? De como tu reagir a problemas, de como tu lidar com pessoas, de como você se organizar melhor com as tuas reações. Eu acredito que tudo isso o jiu-jitsu fez muito melhor, como você lidar com teus colegas de trabalho, teu chefe, chefe chato, enchendo o saco na sexta-feira, 5 horas da tarde. Cara, Tá vendo aí, Vitão? Tá vendo aí, Vitão? O chefe chato do Setcast é o Vitor. A fazer jiu-jitsu. Você tem duas opções, cara. Ou você vai ficar resmungando dele e fazer, ou você vai falar, cara, não, tá de boa, eu faço. Tá suave. Entendi. Tá ligado? Então, como você se relaciona com o problema que aparece, diz muito a entender de como vai ser o teu resultado, né? O jiu-jitsu, ele vira uma filosofia de vida, na verdade. Tem um amigo que fala justamente... Era isso que eu queria te perguntar. Eu já vou acabar, tá? Você sabe o que vai acontecer. É porque, assim, tem um amigo... Acho que você conhece ele, o Felipe do Carmo. Ele mora aqui, né, Felipe? E aí ele é jiu-jiteiro também, né? O Felipe Faixa Preta? É. Sim, grandão. Bodybuilder. Pô. E aí já tinha um tempo já que ele não tava treinando jiu-jitsu, ele foi e soltou uma dessa. Não, mas eu sou jiu-jitsu e tal, papapá, explicando. Aí eu falei, mano, mas já tem um tempo que você não treina, como é que você ainda fala isso, né? Aí ele foi e me deu essa lição. Eu falei, não, cara, jiu-jitsu tá dentro de mim. Eu sou o jiu-jitsu. É isso que ele falou. Hoje eu sou jiu-jitsu e tal. Aí na época eu não entendi, né, o que ele quis dizer, mas... É isso, cara. Todas as ações, todas as reações que a gente tem, a forma como a gente enxerga tudo vem do jiu-jitsu. Quando você treina e você pratica por um tempo e você entende o conceito, a filosofia do jiu-jitsu, isso fica intrínseco, é parte de você. Eu não tenho o Guilherme pessoa e o Guilherme professor de jiu-jitsu. Eu sou a mesma pessoa. Sim. Entendeu? A mesma maneira que eu falo com o meu aluno no tatame é como eu falo com o meu amigo ou como eu falo com o cara no bar que me empurrou. Entendi. Entendeu? Se ele me empurrou e quis briga, eu falo, mano, desculpa aí. Tá tudo bem, não tem problema. Vai lá, pode beber. Entendeu? Não é porque eu querer brigar ou eu querer explodir com outras pessoas. Deixou o ego de lado, né? Trabalho Exato. é bem legal. A gente vira uma arma, né? Quando a gente... O Peterson, aquele filósofo, eu não lembro o Sobrenome. Não, o Peterson é o sobrenome. Jay Peterson, acho que é, se eu não me engano. Jordan Peterson. Jordan Peterson. Sim. Esse ali. Sou fã. Ele tem um Reels muito interessante, eu até postei no meu Instagram esse tempo atrás, que ele fala que o que te traz poder é você ser perigoso, mas ter o autocontrole. Sim. Isso é o que traz a virtude de você ser bom. Porque para você ser bom, você precisa ter poder, você precisa... Então, assim, eu sei que eu posso machucar alguém. É minha escolha machucar alguém ou não. Entendi. Entendeu? Eu sei que eu tô no trânsito e alguém me cortou e eu desci do carro e o cara desceu do carro. Cara, eu tenho uma escolha. Ou eu vou brigar com ele e eu posso machucar ele, ele pode me machucar. Foi minha escolha. Ou eu posso simplesmente deixar quieto e pegar meu carro e ir embora. Não tem por que eu brigar. Eu não vou ficar mais rico, minha conta de gás não vai ficar menor, minha conta bancária não vai ficar maior, não vou emagrecer, não vou ficar mais alto, meu olho não vai ficar de cor diferente, não vai nada muda de eu brigar ou não. Mas a escolha é minha. Então, o que me vai levar a essa escolha é toda a minha bagagem que eu tenho de anterior. Minha bagagem emocional, meu controle mental, tudo isso. Então, cara, eu falo assim... porque tu me... Mano, desculpa. A culpa nem foi minha, mas não interessa. Desculpa, tá tudo bem. Teve uma vez que a gente tava jogando futebol americano, né? Você lembra do Leo, né? Lembro. Aí teve uma confusão, né? Igual ele falou, ele jogava na defesa.
Aí tinha um rapaz do ataque, os dois entraram em confusão, ele pediu desculpa, o Guilherme pediu desculpa, saiu e tal, e o Lio queria ir pra cima dele. Aí todo mundo segurando o Lio, pá. Enfim, o Guilherme saiu de cena, pediu desculpa. E aí passou 2 dias depois, o Lio me manda mensagem falando que viu a rede social dele. Falou, mano, como é que eu vou brigar com um cara que luta UFC, jiu-jitsu, isso, aquilo, outro? Aí eu falei, mano, o problema é seu, sua sorte é que ele teve autocontrole. É um bom exemplo. Naquele dia, a culpa na verdade não tinha nem sido minha. A gente tava no meio do treino e aí eu dei um tackle nele e ele ficou bravo. Mas era o esporte, exercício, né? era o exercício, né? Aí ele ficou bravo, começou a me empurrar, queria me bater, eu levantei e falei, cara, desculpa. E eu pedi desculpa ele querendo vir pra cima de mim, eu andando pra trás, os caras grudando nele. Eu falei, mano, desculpa, tá tudo bem. Autocontrole. Passou 2 dias, ele veio desesperado. Porque, tipo assim, como eu era o brasileiro que tinha mais tempo lá, né? Ele veio falar comigo pra pedir desculpa pro Guilherme. Eu falei, você vai falar você. E aí ele pediu desculpa, eu falei, mano, tá tudo bem, eu não tava nem bravo. Pra mim, passou, cara. Eu fiquei chateado na hora, mas. Falei, mano. O problema dele, não vou brigar com o cara, pra que eu vou bater no cara? Você ia matar ele, né? Eu tô lá pra treinar, né? Mas enfim, são esse tipo de poder ter dado uma confusão complicada lá, por exemplo. Né? Eu me machucado, ele se machucado, enfim, dado um final mais complicado disso, mas graças a Deus, né? Eu sou jiu-jitsu. Você é jiu-jitsu. Eu vivo jiu-jitsu, então Legal, assim, toda ação que eu tenho é baseada nisso. Que legal. E eu espero poder passar isso pro máximo de pessoas possível. Maravilha. E você que quer saber mais, não deixe de ir na academia do Guilherme. Aula experimental, não tem desculpa, viu, Santiago? Mas não só aula experimental, né? Exatamente. Não. Ah, então tá bom. E outra, eu vou aproveitar esse desconto aí também. Posso aproveitar o desconto? Pode aproveitar o desconto. Ganhou 2 meses, 30% off. Graças ao podcast. Graças a Deus. E ao Gui também. Ao Gui também. Gente, É isso aí. É isso aí. Brigadão, cara, pelo papo. A gente poderia continuar aqui muito mais. O nosso formato ainda é um pouco enxuto, mas... Não tem problema. Enfim, quando quiser, a gente faz mais um, tá com tudo bem. certeza, cara. A gente Exatamente. vai mais pra frente abordar outros assuntos e com certeza a gente vai Fechou, quando quiser. contar com a eu tô aí. sua... E Gui, o Setcast tá aberto a parceria. Qualquer coisa Perfeito. que você pensar lá na sua casa, na sua academia, a gente Perfeito. pode entrar em contato com a gente. Fechou. Né? Nós temos a ideia de divulgar, não só a empresa, mas divulgar a ideia de que empreendedorismo, dinheiro, poder de criação, abrir empresa, essas coisas, é uma coisa bacana, mas Sim. que exige muito esforço. Sim. Né? E dentro disso aí nós temos os parceiros, né? Igual tem o Maravilha. Ítalo, tem o Burger. É uma jornada, né, que a gente tá criando Jornada. e trazendo pra galera isso aí. as ferramentas. É isso. Isso A aí, vida mano. não é uma viagem, é uma jornada, né? Jornada. Realmente, Gui, foi uma honra, viu, mano? Valeu, galera. Muito Obrigado pelo convite, viu? tá? Valeu, cara. Thiago, Obrigado. obrigado. Espero vocês lá na academia. Isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar? Semana... E o Brunão também, né? E o Brunão também, tá ali, ó. Safado. Galera, muito obrigado Obrigado mais uma por ter vez. assistido. Deixa seu like, Valeu, deixa seu rapaziada. subscribe. Semana que vem tem mais coisa boa, hein? Vai atrás do Gui se você quiser lutar jiu-jitsu. Vai atrás do Gui se você quiser mudar seu mindset. Sim. É isso aí. Isso aí. Né? É isso, Setcast. Valeu, galera. Valeu, gente. Obrigado. Valeu!